O amor pede passagem, um espaço de reflexão em torno da amorosidade no cotidiano da vida de cada um. Como abrir o coração para que o amor acesse, dê acessibilidade ao coração. O amor pede passagem. Um dos temas mais fundamentais na atualidade chama-se autoestima. Autoestima é o significado que eu dou de mim mesmo. É a apreciação do meu valor. É o quanto eu me atribuo em termos de valoração daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo como eu me coloco no mundo. Essa percepção de si próprio, esse significado que eu dou de mim mesmo, nós chamamos de autoestima, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Daí dizermos que uma pessoa tem baixa autoestima ou alta autoestima ou boa autoestima. Efetivamente, o movimento de estima por si mesmo, ele é fundamental, porque ele se esparrama por todos os ambientes da nossa vida, na relação conosco mesmo, na relação com o outro e nas nossas movimentações nos diversos grupos sociais, na família, no trabalho, no lazer, no grupo religioso, nas redes sociais. Lidar, portanto, consigo próprio e como nós nos atribuímos em termos de valoração, define efetivamente se nós temos uma boa ou baixa autoestima. Cotidianamente, nós atribuímos a nós mesmos uma visão distorcida da nossa realidade pessoal. Daí porque, quando nós fazemos isso de uma forma negativa, nós experimentamos um desconforto. Experimentamos, portanto, uma percepção de baixo valor pessoal. Parece que a nossa vida não tem a grandiosidade que deveria ter. Nos sentimos como que um zero à esquerda. Nos desqualificamos. E entramos por um descaminho perigoso, porque aonde vamos, essa baixa autoestima vai conosco. Essa sombra, ela nos acompanha, nublando os espaços das nossas realizações e interferindo nas nossas relações interpessoais. Daí se vê as expressões, eu não valho nada mesmo. Ah, Deus quando me criou, acho que ele não ficou muito satisfeito. Ele estava de mau humor, alguns dizem brincando, mas falando da realidade. Algumas pessoas dizem, pior do que eu, só eu. São pessoas que não se sentem merecedoras das gratificações da vida, não ocupam o seu lugar na vida adequadamente, porque têm acerca de si uma autoimagem distorcida. E a partir da autoimagem fazem um autoconceito igualmente deformado. A baixa autoestima, em razão de estar gerando sofrimento, faz com que o indivíduo tente buscar uma compensação para poder lidar com ela. Então ele cria um movimento polarizado e faz uma tentativa de ser grandioso, e se coloca de uma forma igualmente disfuncional como alguém que é supra, é super. É uma tentativa de se defender da baixa autoestima, é criar uma mega estima. Então, a pessoa sai de um polo para um outro polo oposto e ela então se sente mais do que as outras. Ela se sente sempre sobrando. Ela se sente sempre acima daqueles com quem ela convive. E esse movimento pernóstico, arrogante, faz com que aonde ela compareça, interfira
nas relações sociais, nas suas estadas nos diversos lugares, de uma forma muito perversa e de uma forma negativa. É quando a pessoa diz: cheguei, não sobrou mais para ninguém. Melhor do que eu, só eu mesmo. Não, pode ter igual, mas mais do que eu, ninguém. São pessoas que trazem uma deformidade de autopercepção. A própria fala já caracteriza de que elas estão fazendo um movimento compensatório, mas inflacionado. É o cara, eu sou a mulher poderosa, eu sou a mais. Isso é um movimento na tentativa de compensar a baixa autoestima, de caminho para um extremo perigoso, porque é o extremo oposto. E é natural que a pessoa, quando se coloque nesse lugar muito superior, advenham decepções e surpresas. Frustrações. O que faz com que a pessoa, em se frustrando, percebendo que ela não é tudo aquilo que ela está tentando ser, gastando uma energia, às vezes excessiva, faz com que ela caia e novamente reforce a sua baixa autoestima, porque ela se sente agora novamente para o polo oposto, em razão da sua frustração, de não ter se conseguido colocar naquela posição de falsa superioridade. E assim ela volta para a baixa autoestima e reinicializa-se o círculo vicioso do desamor. Foi por isso que Allan Kardec, quando postulou a obra fundamental do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, intitula um capítulo só, o capítulo 11º desta obra monumental, com o título de Amor ao Próximo como a si mesmo. É fundamental o auto-amor para que se estabeleça a autoestima. Mas esse movimento do amor para estabelecer um bem-querer, uma autoestima, ele é desafiador porque ele tem que romper com esse circuito vicioso do desamor. Então, como é que se faz isso? Como é que se opera essa transformação que é necessária para quem quer se bem-querer? É necessário olhar para as causas da baixa autoestima, dessa mega autoestima. É o orgulho. O orgulho é esse sentimento de insegurança, de vulnerabilidade, e que está por trás da pessoa que se maldiz e da pessoa que acha que ela é toda poderosa. O orgulho falseia a posição no mundo e coloca nesses dois extremos. Vulnerabiliza a pessoa e deixa cada vez mais enferma e mais distante desse sentimento de bem-querer. Então, como é que se faz esse caminho? Aguarde. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! Então a autoestima, ela vai sendo construída quando eu percebo que o círculo vicioso do desamor está assentado no orgulho, que gera a posição do pigmeu e do gigante. Todas as vezes que você se sente uma pigmeia, uma supermulher, ou você se sente nanico, ou um super-homem, você está vitimado
por esse circuito distorcido de autopercepção, de auto-amor, está numa relação de pseudo-verdade consigo própria e está vivendo, ora, o ponto do pigmeu, o complexo de inferioridade. E aí você não se sente digno de ninguém, não se sente merecedor, todos são a mais do que você e você experimenta a solidão. Ou do gigante, aonde você se sente tão mais que as pessoas parecem que não lhe alcançam. Parece que as pessoas não lhe merecem. E você fica também numa experiência de vazio e numa experiência de solidão, gastando muita energia para tentar manter esse movimento, que é um movimento de gangorra. Quando nós nos damos conta de que é o orgulho que abre esse espaço de visão deformada de si próprio, nós damos o passo fundamental para iniciar a construção da nossa boa autoestima. O caminho, o passo inicial chama-se humildade. Ver-se como eu sou, atualizar a autopercepção, dar-me conta de que eu sou uma pessoa tal como eu sou, como eu me coloco no mundo, nem mais, nem menos. Esse movimento de olhar a realidade, ele é viabilizado pela humildade. Quando nós conseguimos nos conectar com amor, humildade, nós começamos a resgatar a autoimagem real. E começamos a perceber que nós estamos efetivamente dentro de um circuito que se distancia dessas polaridades extremadas. Estamos no caminho do meio. E a humildade faz-me ver, portanto, como eu sou, com meus pontos cegos, mas também com os meus avanços, com as minhas imaturidades, mas também com as áreas que eu já consegui avançar. Eu sou uma pessoa que trago, portanto, limites na minha movimentação no mundo. Tenho algumas competências, alguns talentos e tenho algumas dificuldades. Tenho alguns embaraços, alguns nós que eu estou precisando desatar. Mas já tem laços que eu consegui estabelecer. Há, portanto, dentro de mim mesmo, um processo de autopercepção que quanto mais real ele é, mais eu estou próximo desse movimento de bem-querer. Porque nós só amamos quem nós conhecemos. E não podemos nos amar se nós não nos conhecemos. E se nós não nos amamos, não amamos a ninguém. Amar o outro como a si é a fala de Jesus, resgatando a sua cultura, do seu tempo, do seu povo, a cultura hebraica. Portanto, é necessário o alto amor para que eu possa amar o outro. Mas eu só posso amar se eu estiver lidando com a realidade, com o real. Portanto, atualizar essa autoimagem, me apropriar daquilo que eu sou, me dá cada vez mais a competência de me sentir herdeiro de mim mesmo e gerenciador da minha própria vida. É quando eu trago a minha vida para as minhas mãos, sem os rasgos, o abismo da autodepreciação e desconsideração e sem os voos alucinantes, os meus delírios de megalomania, de megaconceito, muito distante daquilo que eu sou. Quando eu faço esse caminho, portanto, de me perceber como eu sou, eu então, lidando com a realidade, sou capaz de poder estabelecer uma relação de amor para a eternidade, de alto amor. Eu me enamoro de mim mesmo e passo a fazer um movimento crescente de autoaceitação. O que não significa concordar com as minhas encrencas, com as minhas dificuldades. Significa dizer que eu acolho como eu sou. E, portanto, se acolho, eu consigo agora fazer um movimento de transformação. Eu posso transformar porque eu estou lidando com aquilo que efetivamente é. Autoaceitar-se não é acomodar-se. Não é gostar de ter encrencas, de ser
imaturo, de ter esta ou aquela dificuldade. Autoaceitar-se é uma manifestação do auto-amor, daquele que é capaz de se apreciar, mesmo sabendo que tem alguns pontos que precisam melhorar. Como um fruto que de um lado já está maduro, mas do outro ainda não está verde. Essa movimentação em torno da nossa própria direção, esse movimento de autoconhecimento, de autoaceitação, para promover a autotransformação, é o caminho que a humildade abre através de um amor que crescentemente vai ocupando esse espaço, vai me banhando a vida. E cada vez mais eu fico apaixonado por mim mesmo, sem nenhum narcisismo, sem nenhuma vaidade extemporânea, sem nenhuma posição que pudesse lembrar uma prepotência. É apenas alguém que gosta da sua própria companhia. É alguém que a si está se amando. E nessa movimentação, aquele que se aproxima de si mesmo com essa qualidade de chegada, de acolhimento, de autoapreciação, é natural então que esse campo fluídico, esse campo de energia, ele se espraia em torno de mim mesmo. Para a relação com o meu corpo primeiro, uma relação de saúde, para a relação com o outro, para a relação com os grupos sociais, aonde eu me movimento, para a relação com as redes sociais que eu acesso. Esse movimento, portanto, é um movimento de aderência. Nem Pigmeu, nem o super-homem, o espírito reencarnado que sou, na posição em que me encontro, dando conta de mim mesmo e dando o passo que eu preciso dar, o próximo bom passo, na direção de um movimento mais grandioso, mais eloquente, mais vívido, mais denso e ao mesmo tempo mais leve diante da vida. E esse movimento é um convite para que eu consiga gradualmente ampliar a minha autoestima. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! A relação do amor com a autoestima, ela reivindica a presença da verdade. Se eu não conseguir perceber-me cada vez mais próximo de mim mesmo, eu não vou dar conta de poder me autoapreciar. E quanto mais distante eu estou de mim mesmo, mais deslocado eu estou da realidade aonde estou e como sou, menor será a minha conexão comigo mesmo. E tudo que eu apresentar serão imagens distorcidas da minha realidade. Portanto, nesse movimento de bem-querer, de autoapreciação, o Espiritismo abre um espaço de reflexão monumental, quando coloca na obra filosófica e que inicia o pensamento espírita na Terra, o Livro dos Espíritos, na questão 919A, o Espírito Santo Agostinho dá um pouco da sua vida como uma recomendação para que pudéssemos fazer esse caminho de engrandecimento interior, de elevação do nosso padrão ético-moral, que era a possibilidade de se autoconhecer, que é o grande drama da autoestima, é saber quem sou. E quando Allan Kardec perguntou aos espíritos acerca dessa movimentação, dessa máxima,
que a dificuldade exatamente era em se autoconhecer, Santo Agostinho responde dando a sua própria vida como exemplificação, dizendo que era necessário fazermos o balanço do nosso dia moral como faz o comerciante no seu dia a dia. E a cada dia ele faz o levantamento das perdas e dos ganhos. E dizia Santo Agostinho que nós pudéssemos multiplicar perguntas acerca de quem somos, ouvir aqueles que dizem acerca de como estamos no mundo, especialmente aqueles que não nos querem bem porque eles não nos poupam, são os ditos inimigos. Eles são às vezes cruéis, mas dizem-nos grandes verdades e nos ajudam a perceber quem nós somos. Um exercício de humildade fará com que possamos ir nos apropriando do autoconhecimento a partir dessas questões que devem se multiplicar acerca de quem somos nós. Como foi o padrão de vida nosso naquele dia de relacionamento com o outro? Em que eu tenho que me observar? O que foi bom, o que não foi bom? E assim eu vou explorando, eu vou esquadrinhando a minha alma, eu vou escaneando o meu ser e procurando avaliar a cota dos meus pensamentos, avaliar o meu comportamento, perceber a minha dimensão corpórea, que às vezes é um movimento de inaceitação que interfere grandemente na minha relação de autoestima, ver o que o meu corpo tem a ver com a minha alma, pelo que ele se manifesta assim, avaliar o padrão dos meus valores, dos meus princípios, enfim, fazer essa checagem global do autoconhecimento para podermos ir aos poucos percebendo efetivamente quem nós somos. Esse movimento de autoaproximação dá-nos ensejo de nos amar cada vez mais. Porque a gente não ama só o que é especial, a gente ama. E quem ama o outro pode ter defeitos, dificuldades, mas a gente ama o outro como uma mãe ama um filho. Ela não ama o filho porque o filho é perfeito, é porque ela ama o filho. A despeito do filho ter essa ou aquela dificuldade, essa ou aquela encrenca, esta ou aquela imperfeição, mas ela ama. Às vezes o filho é uma pessoa muito desqualificada, muito doente do ponto de vista emocional, às vezes é um dependente químico vivendo essa grande crise, mas ela diz, o meu filho é tão especial. Quando nós amamos alguém, nós não amamos porque a pessoa só tem virtudes. Nós amamos porque nós conseguimos estabelecer uma relação de inteireza. Amar a nós mesmos não é porque a gente só tem virtude, é porque a gente consegue estabelecer uma relação de globalidade, de inteireza. E passamos a nutrir um sentimento de profundo bem-querer, um profundo autoapreciação, porque consideramos os nossos limites, avaliamos as nossas possibilidades que estão já colocadas no mundo e aquilo que é potencial que está aguardando acordar. Esse movimento é aquele que vai francamente na boa autoestima. Ele vai manejando os seus limites, transformando competências em possibilidades, potências em realidades e vai se dando conta de que a cada dia ele vai se tornando uma pessoa melhor para ele próprio e para o mundo. E as questões que ainda são pendentes, ele vai administrando, focando, mas sem se fixar na negatividade somente, o que faria levá-lo a baixa autoestima, mas tampouco sem se fixar apenas naquilo que são as suas virtudes, porque faria levá-lo para uma posição de mega estimação e, portanto, de ruptura com a realidade dele próprio. Ele avalia esse conjunto e faz da relação da vida com ele próprio uma relação de autoimagem, percebendo-se como ele é. Uma relação de autoconceito. Eu estou como estou, no eterno vir a ser e a me transcender. Uma relação do lugar. Eu estou entre alguém que está abaixo e alguém que está acima. Eu não estou acima de todo mundo nem abaixo de todo mundo, eu estou no meio. Uma relação de poder. Ele sabe que o seu poder é o poder que está centrado numa amorosidade. Ele sabe o valor da sua força que está vinculada à pureza, à humildade.
Esta é a sua verdadeira força. E quando ele olha para o amor, ele dá-se conta de que ele detém aquilo que é o de mais precioso, é o amor por si mesmo. Quando ele chega nesse ponto, ele se descobre efetivamente com uma boa autoestima. E ele está em caminhos seguros, sem experimentar a frustração daqueles que se colocaram no pedestal e que estão muito distante daquela posição, e sem aquela posição de autodesconsideração, de autocomiseração, de autoflagelação daqueles que se colocam na subestimação servil quando não consideram o seu valor real. Aquele, portanto, que se beneficia do amor, nesse caminho da humildade, na apreensão da realidade em que se encontra, está apto para fazer do seu dia o seu melhor dia de vida e fazer das suas relações, relações profundas, relações evolutivas, relações plenas, relações doces e relações leves. Porque em tudo que o amor toca, faz brilhar e suaviza. O amor pede passagem, um espaço de reflexão em torno da amorosidade no cotidiano da vida de cada um. Como abrir o coração para que o amor acesse, dê acessibilidade ao coração. O amor pede passagem. Em termos de valoração, define efetivamente se nós temos uma boa ou baixa autoestima. Cotidianamente, nós atribuímos a nós mesmos uma visão distorcida da nossa realidade pessoal. Daí porque, quando nós fazemos isso de uma forma negativa, nós experimentamos um desconforto. Experimentamos, portanto, uma percepção de baixo valor pessoal. Parece que a nossa vida não tem a grandiosidade que deveria ter. Nos sentimos como que um zero à esquerda, nos desqualifica. Um dos temas mais fundamentais na atualidade chama-se autoestima. Autoestima é o significado que eu dou de mim mesmo. É a apreciação do meu valor. É o quanto eu me atribuo em termos de valoração daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo como eu me coloco no mundo. Essa percepção de si próprio, esse significado que eu dou de mim mesmo, nós chamamos de autoficamos. E entramos por um descaminho perigoso, porque aonde vamos, essa baixa autoestima vai conosco. Essa sombra, ela nos acompanha, nublando os espaços das nossas realizações e interferindo nas nossas relações interpessoais. Daí se vê as expressões, eu não valho nada mesmo. Ah, Deus quando me criou, acho que ele não ficou muito satisfeito. Ele estava de mau humor, alguns dizem brincando, mas falando da realidade. Algumas pessoas dizem, ah, pior do que eu, só eu. São pessoas que não se sentem merecedoras de autoestima, que pode ser positiva ou que pode ser negativa. Daí dizermos que uma pessoa tem baixa autoestima
ou alta autoestima, ou boa autoestima. Efetivamente, o movimento de estima por si mesmo, ele é fundamental, porque ele se esparrama por todos os ambientes da nossa vida, na relação conosco mesmo, na relação com o outro e nas nossas movimentações nos diversos grupos sociais, na família, no trabalho, no lazer, no grupo religioso, nas redes sociais. Lidar, portanto, consigo próprio e como nós nos atribuímos